Olá, esse é o Sobretudo Lara e aqui eu falo sobre como é viver com transtorno bipolar e leucemia. Então, gente, no último vídeo eu falei sobre como eu descobri a leucemia logo após de sair da internação psiquiátrica e descobri o diagnóstico de bipolaridade. E assim, eu tô amando uma pausa para falar sobre isso, eu tô amando a interação de vocês aqui no vídeo, os comentários, vocês contando a história de vocês. E o canal tá crescendo mesmo eu não tendo tanto tempo pra postar, eu tô postando praticamente uma vez na semana só. Eu vou tentar melhorar isso, mas assim, eu vi que vocês estão um pouco preocupados, assim, continua falando sobre bipolaridade. E, gente, fiquem tranquilos porque assim, transtorno bipolar sempre vai ser o pano de fundo do canal, sabe? Por mais que eu fale da leucemia, por mais que eu traga assuntos depois como falar sobre faculdade, escolhas de vida, coisas pessoais, o transtorno bipolar e saúde mental sempre vai ser o foco principal, porque eu quero falar da minha vida pessoal e como eu sigo a minha vida com trabalho, com relacionamento, com todas as coisas que a vida adulta pede, tendo transtorno bipolar. Então, mesmo que o título do vídeo ou o tema do vídeo não seja transtorno bipolar, eu sempre vou falar sobre isso por aqui. Então, fiquem tranquilos, porque sempre vai ser o assunto principal. Saúde mental sempre vai ser o foco do canal, tá? Eu não vou mudar isso. Mas, enfim, no último vídeo eu foquei mais em falar como eu descobri, como foi lidar, né, mentalmente com esse baque de receber que eu tinha câncer no sangue. E assim, uma coisa muito... Logo depois que eu saí da internação, logo depois de fechar um diagnóstico de transtorno mental, descobri que eu tinha uma doença crônica. Então assim, foi muito difícil pra mim. Mas lá foi um vídeo mais emocional e tudo mais. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre a doença, explicar um pouco mais sobre o tratamento e como é o dia a dia hoje vivendo com a leucemia. Então assim, vamos lá. Primeiro eu vou explicar no básico, assim, o que é a leucemia mieloide crônica. A leucemia, como um câncer no sangue, o que ele faz? Os nossos ossos longos do nosso corpo, principalmente coluna, né, e fêmur, eles produzem as nossas células sanguíneas. Então, são as células que levam oxigênio no nosso corpo, que levam os nutrientes e tudo mais. O que acontece numa pessoa que tem leucemia? Essas células, na hora que são produzidas, elas são produzidas de forma deficiente, de forma doente. E essas células doentes tomam o lugar das células boas. Então, o que acontece? Como elas substituem isso, todo o nosso sangue, toda essa produção de sangue, essas células que deveriam fazer o seu trabalho corretamente, começam a trabalhar errado. E é isso que acaba alterando... E acabou alterando meus exames de sangue quando eu fui na emergência achando que estava simplesmente com uma dengue. Então, meus leucócitos estavam extremamente altos, minha plaqueta estava extremamente alta, tanto é que eu até citei que eu tive que fazer um exame lá para ver se eu estava com possibilidade de ter trombose, porque minha plaqueta estava muito alta. Daqui a pouco eu vou até trazer assim os números dos exames para vocês terem noção do quanto estava alterado. Mas basicamente é isso, as nossas células sanguíneas são feitas de forma errada e elas tomam o lugar das células boas. E aí, depois que eu saí da internação, dos 10 dias de internada, eu comecei a fazer acompanhamento com o oncologista na Rede Dor, que é, né, particular, porque eu tinha o plano do meu marido na época, e eu fui fazer a punção na medula óssea, que é literalmente tirar um líquido de dentro do osso, né, para mandar fazer um exame que eles chamam de mielograma, que é para saber o estágio que a doença tá, que é para saber em que fase da leucemia tá, porque a leucemia tem 3 fases. E eu descobri que eu estava na fase crônica, que é bem o início ali da doença, né? Que se você descobrir nessa fase, é bem mais fácil de lidar para ela não avançar para uma fase aguda. A pessoa geralmente tem que fazer um tratamento mais rápido, fazer uma quimioterapia vermelha, que aí sim perde cabelo e tudo mais. Eu não precisei passar por essa quimioterapia vermelha, de perder cabelo, nada disso. Então, assim, como eu descobri bem no início, isso facilitou muito o tratamento. Porque a leucemia mieloide crônica, ela é assintomática na maioria das vezes. Às vezes a pessoa fica anos. Ele demora muito a você começar a ter sintomas claros da doença. E aí, geralmente, quando você vai descobrir, você já tá na fase aguda. Então, é uma coisa pra gente ficar de olho aí. E aí, o que aconteceu? Comecei a fazer os exames, fiz a punção na medula, que também foi super tranquilo. Muita gente, quando eu pesquisei na época, falou, nossa, dói muito, né? Uma agulha desse tamanho que entra na sua coluna, né? E assim, foi super de boa. Eu não sei se foi pelo fato de eu fazer numa rede particular,
né? Mas a médica foi super tranquila, me deu bastante injeção, assim, de lidocaína em volta, então eu não senti dor. Eu lembro que eu só senti um incômodo quando a agulha chegou no osso, que dava uma sensação de que tinha alguma coisa raspando o meu osso, assim, sabe? Mas é uma sensação de incômodo, mas dor eu não senti nenhuma mesmo. E é estranho, né? Você fica meio tensa ali na situação e tudo mais. Mas, assim, não senti dor nenhuma, foi bem tranquilo. A médica me acalmou bastante, me explicou como seria o procedimento e tudo mais. E aí eu comecei a fazer meu tratamento nessa parte particular. Então, assim, depois que chegou o resultado dos exames, que eu vi como foi, que fase que tava. E assim, gente, esse período demorou um pouco, porque o que aconteceu? Eu fiquei internada no finalzinho de novembro. Então, assim, demorou mais ou menos 1 mês e meio, mais ou menos, para sair os primeiros resultados de exame, ou seja, no final do ano, que é o final do ano é tenso demais para você pegar qualquer resultado, marcar qualquer médico, porque, né, começam os médicos a entrar de férias, aí daqui a pouco já tem carnaval, então dá uma enrolada ali nas coisas. Eu até pesquisei aqui para ver meus exames antigos, gente, para vocês terem noção do número das coisas, o quão alto estava, ó. Eu não consegui achar o primeiro exame que eu fiz, né, no dia mesmo que eu fiz, que eu fiquei internada, mas eu lembro só do leucócito, meus leucócitos aqui, só para eu pegar o valor de referência. O valor de referência normal de um leucócito é entre 4 e 10 mil. Eu lembro que o primeiro que eu fiz, meu leucócito estava 78 mil. Tipo, o limite era 10 mil e o meu estava 78 mil. É absurdo. E eu lembro que depois, ó, até tem a data aqui, ó. Depois eu fiz um exame no finalzinho de novembro, 29 de novembro, que foi quando eu comecei a refazer os exames, e aí já tava assim, ó, o meu leucócito ainda tava 48.390, lembra que o limite era 10 mil, e minhas plaquetas, que é de 150 a 450 mil, o meu tava 887 mil. Tipo assim, tava absurdo, tava praticamente o dobro, tá absurdo, absurdo, tava muito alto. E aí eu continuei fazendo os exames e tudo mais, e de tempo em tempo eu tinha que refazer esses exames para ver se estava tendo algum resultado. Aí depois que saiu todos os resultados, e aí identifiquei a fase que eu tava, que era uma fase crônica, que ainda estava no início, né? Ainda não estava na fase mais grave da doença, que apesar de ter as células defeituosas, a maioria das células ainda eram células saudáveis, né? E aí a médica me explicou tudo, falou assim, olha, no seu caso, que a gente pegou a doença bem no início, tem muitas chances de você ter uma vida praticamente normal. Provavelmente você vai precisar só tomar uma medicação, né, uma medicação via oral, que é como se fosse uma quimioterapia, só que em versão de comprimido, né, vamos dizer assim. E aí pode ter umas alterações, né, e aí nessa fase, esse tempo que eu passei, né, fazendo exames, que eu fiz a punção, que eu fiquei esperando o resultado, eu comecei a ter alguns sintomas porque já estava dando alteração no hemograma. Então, o meu corpo já começou a sentir algumas alterações. O que aconteceu? Comecei a sentir muito cansaço e era um cansaço assim, ó, gente, absurdo. Sabe quando você vai a primeira semana na academia e você tá muito empolgado e você quer fazer tudo de uma vez? E no dia seguinte parece que você não vai conseguir levantar da cama. Era esse cansaço que eu sentia todo dia, sem fazer praticamente nada. Qualquer coisa que eu fazia era extremamente cansativo. O dia que eu lavava o cabelo, eu ficava com os braços assim, doendo, que parecia que eu tinha malhado o braço a semana inteira. E aí meu cabelo começou a cair muito, e era muito. Era assim, não era, ai, penteei o cabelo e caiu 2 fiozinhos de cabelo. Saía tufo de cabelo, assim, ó. Eu passava a mão no cabelo, se eu fosse prender o cabelo, assim, saía aquele tufo na minha mão. E eu falei, gente, como assim? Eu não vou fazer quimioterapia vermelha, mas já tô perdendo o cabelo. E o meu cabelo é muito fino. Eu tenho pouco cabelo. E eu falei, nossa, agora eu vou ficar careca mesmo sem fazer a quimioterapia vermelha, não adiantou nada. E aí eu comecei a falar isso com a médica. Eu falei, olha, já tô começando a ter muitos sintomas. Tipo, comecei a ficar com muita tonteira. Minha B12 estava extremamente alta, minha B12 estava muito alta, e ela falou que isso era um dos sintomas também. Tava tudo muito alterado, assim, todo o meu hemograma estava dando alteração. E aí, até minha hemácia estava dando alteração, que quando eu fui pesquisar, estava falando que
Era um nome específico agora, anisocitose. Quando eu fui perguntar para a médica, ela falou que era a diferença de tamanho entre as hemácias. Tinha hemácia que estava muito grande, tinha hemácia que estava muito pequena, justamente porque minha medula estava produzindo as células tudo desgovernada. E aí, se eu não me engano, em fevereiro eu comecei a tomar a medicação. E aí ela falou, olha, agora a gente tem uma medicação que já está há muito tempo no mercado, que geralmente as pessoas respondem muito bem, e a gente vai ver como você vai responder a esse tipo de medicação. E aí ela me acalmou também, falou, olha, fica tranquila, hoje em dia as pessoas que têm esse tipo de leucemia, nessa fase crônica, que descobre assim no início, têm uma vida normal, e assim, tomando a medicação, com o tempo seu corpo vai se adaptar. Uma coisa muito importante que ela falou pra mim, ela perguntou se eu queria ser mãe, e eu falei, olha, no momento eu não tenho vontade. E ela perguntou se eu tomava alguma coisa pra evitar gravidez, e eu falei que tomava anticoncepcional e tudo mais. E aí ela falou, então, se você decidir ser mãe, a gente precisa que isso seja muito bem planejado. Por quê? Esse tipo de medicamento que você vai tomar, você não pode tomar durante a gravidez, porque pode dar alteração no feto, né? Pode nascer com uma formação, ou pode nem vingar a gravidez e tudo mais. Então, assim, se você quiser ter filho, você vai ter que planejar pra gente se organizar, porque durante a gravidez você não pode tomar medicação. E também você não pode suspender a medicação do nada, porque a leucemia pode avançar para outras fases, inclusive a fase aguda, que é a fase mais grave. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem planejada. E eu falei, não, tudo bem, eu não tenho vontade de ser mãe por agora, não sei nem se eu vou mudar de ideia, um dia eu vou querer ser mãe, então pra mim, tranquilo. E aí, assim, no início, é aquela coisa, né? Você fica pensando, caramba, minha vida acabou, e você fica pensando em várias coisas, e se avançar? E ela me acalmou, falou que hoje em dia já tem pesquisas muito avançadas sobre isso. A coisa do transplante de medula, que era uma coisa que causava medo em todo mundo, é uma coisa que quase não é mais feita hoje em dia, só nos casos mais graves mesmo. Falou que 40% a 50% dos pacientes entram em remissão e até param de tomar medicação depois de alguns anos de tratamento. Então ficou bem tranquilo pra mim. E aí eu depois continuei fazendo meus exames. Depois de um mês tomando a medicação, eu fiz outro exame. E olha que bizarro isso, cara, mudou muitas coisas. Ó, as minhas plaquetas que estavam altíssimas, né, já estavam lá no alto, voltaram a normal, voltaram para 262 mil, tipo, super dentro do normal, do valor de referência. E meus leucócitos, que estavam 78 mil, 58 mil no outro, já tinha caído para 6.200. Tipo, já estava super normal em um mês de uso do remédio. E aí, o que aconteceu? Em fevereiro, no final de fevereiro, eu me separei. E isso vai ser um assunto que eu vou trazer depois pra vocês, porque foi muito difícil. Foi um baque atrás do outro, sabe? Internação psiquiátrica, transtorno bipolar, leucemia e 3 meses depois, praticamente, uma separação de quase 9 anos de relacionamento. E eu era extremamente apaixonada, extremamente dependente emocional. Foi muito difícil separar. Não foi uma separação assim de briga, de nada disso. A gente sentou, conversou e viu que a gente não estava bem, a gente já estava em crise há um tempo. Mas foi muito doloroso para mim. E o que aconteceu? Nos separamos e logo em seguida ele foi mandado embora do trabalho e eu perdi o plano de saúde. E aí foi aquele desespero, porque eu ganhava o remédio da instituição, porque esse remédio não é um remédio que se vende na farmácia, é um negócio que é dado, entendeu? Porque não é uma coisa que você compra na farmácia. E se desse pra comprar, eu cheguei a pesquisar, era mais de R$1.000 uma caixa. E eu tava no início do tratamento. E quando eu fui avisada disso, faltava pouquíssimos comprimidos pra acabar, tipo, faltava 15 comprimidos, era 15 dias de tratamento. E aí foi um desespero pra saber o que eu ia fazer. E aí eu tive que correr pro INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, aqui no Rio de Janeiro. E aí foi assim, muito difícil, porque eu tive que entrar na fila do CISREG pra conseguir, e aí não conseguia de jeito nenhum. Eu tive que pedir pra médica pra me dar um papel, tipo, dizendo que era urgente, porque o meu remédio já tava acabando, e eu tava acabando de começar um tratamento, então eu não podia parar do nada de tomar o remédio e esperar meses o CISREG me chamar, sabe? Graças a Deus, quando faltava 2 comprimidos pra acabar, eu fui chamada pro INCA, e aí eu comecei meu tratamento no INCA. Só que aí tem um problema, o INCA não aceita muito bem exames de fora. Então eu tive que refazer vários outros exames,
Mas tudo bem, de qualquer forma eu consegui me tratar por lá e eu me trato por lá desde então. Quando faltou dois remédios, assim, eu consegui entrar no... consegui pegar a minha medicação no INCA pra continuar, consegui pegar a mesma medicação. E de lá pra cá, no início eu lembro que eu ia todo mês. Todo mês eu tinha que ir uma semana fazer exames de sangue, inclusive o BCR-ABL, que ele mostra, né, a resposta que seu corpo tá dando à medicação. E tendo consulta com o médico para acompanhar. E aí, um tempinho depois, eu consegui ser liberada para ser atendida de 3 em 3 meses. E aí, esse é o tratamento que eu faço até hoje. Continuo tomando a mesma medicação, que é o imatinib. De lá para cá, já diminuiu 100 gramas da medicação. Eu comecei tomando de 400 miligramas. Hoje eu tomo 3 comprimidos de 100, porque não existe comprimido de 300. Então, assim, a minha resposta foi muito, muito boa, foi muito rápida, as coisas voltaram ao normal muito rápida, apesar de no início eu ter tido bastante reação. Então, eu lembro que no início da medicação, assim, eu tinha muito enjoo e até o INCA me dava uma medicação para enjoo também, só que eu fui adaptando a minha rotina, eu percebi que tomar perto do horário de comer me dava enjoo. E aí eu comecei a esperar de 1 a 2 horas, assim, depois da janta pra tomar o remédio, porque era certo, assim, no início, se eu comesse, desse meia horinha e tomasse o remédio, era certo eu botar tudo pra fora ou ficar muito enjoada. E eu tenho muito trauma de vomitar, porque eu era uma criança que vivia doente, com infecção na garganta, vomitava à toa. Então, tipo assim, quando eu sinto ânsia de vômito, eu tenho crise de ansiedade. Então, tipo assim, sentir enjoo pra mim, eu não consigo, me dá muito nervoso. Eu tenho crise de pânico, é terrível, aí eu fico vomitando, tendo crise de ansiedade, tudo ao mesmo tempo. E aí, depois eu fui adaptando a minha rotina, e depois eu descontinuei, parei de tomar o remédio para enjoo, eu consegui encaixar na minha rotina de um jeito que não me desse enjoo, e é isso que eu tomo até hoje. E, gente, assim, em relação à leucemia, eu tenho uma vida praticamente normal. Sinto um cansaço ou outro, de vez em quando, não posso fazer muito esforço, não posso carregar muito peso. Tem dias e dias, tem dias que eu tô mais tranquila, eu me agito e faço um monte de coisa, eu sou muito agitada, né? Mas tem dias que eu tô um caco, então assim, é absurdo. E é isso, eu sigo, entendeu? Dos 2 problemas, o transtorno bipolar é bem mais difícil de lidar do que a leucemia em si. E no INCA eu conheci muitas pessoas que já estavam ali se tratando há 20 anos, que engravidaram sem saber, que aí suspenderam a medicação e tiveram filho e depois voltaram com a medicação. E eu vi tanta gente, assim, tendo uma vida normal, e aquilo foi me enchendo de esperança, sabe? Pessoas que conversavam comigo e falavam, nossa, você é muito nova, mas fica tranquila porque você vai ter uma vida normal. Relatos de pessoas assim, nossa, eu conheci uma pessoa que tinha leucemia crônica, viveu tantos anos e foi morrer de uma outra coisa que não tinha nada a ver. Então, tipo assim, isso me fez lembrar que no dia, quando eu recebi o diagnóstico, eu achei que aquilo era um presságio de morte, que eu falei no último vídeo, né, que até pesquisei quanto tempo vive uma pessoa com leucemia, eu achei que eu ia morrer daqui a 5 anos. E assim, gente, realmente, na hora é um baque, né, porque não é uma coisa que ninguém espera, ninguém quer ter uma doença dessa. Toda a imagem, toda a imaginação que a gente tem sobre câncer é uma coisa muito sofrida, muito doída. Eu perdi o meu avô, cuidei dele com câncer, mas foi um outro tipo. Então, assim, ouvir o nome era uma coisa que já me assustava muito, mas hoje eu lido muito bem com isso. É chato, né? Você ter que ir de 3 em 3 meses ir lá, fazer exame, ficar o dia inteiro lá esperando para ter uma consulta. E aí, mas graças a Deus eu chego lá e o médico, nossa, sua resposta tá ótima. E tchau, sabe? Nunca tive nenhuma alteração, me dou super bem com o remédio, não sinto mais nada, assim, nenhum efeito colateral. Então, esse vídeo é mais para explicar sobre esses detalhes e um alerta também, gente. Qualquer alteração que vocês verem no exame de vocês, fiquem de olho. Principalmente os homens que têm mania de não ir em médico, que não gostam de se cuidar, que dizem coisas do tipo, pra que eu vou procurar? Quem procura acha. Principalmente essas doenças que são assintomáticas, às vezes quando você começa a sentir alguma coisa, o negócio já tá muito avançado. Então, de tempo em tempo,
faça um hemograma, uma coisa que não custa nada, sabe? Pelo menos uma vez no ano que seja, faz um hemograma para saber se suas coisas tá tudo normal, se não tem nenhuma infecção, mesmo que não seja um câncer, não seja uma coisa grave, mas às vezes tá com um colesterol alto, um negocinho ali que precisa de uma dieta, uma hipertensão, uma diabetes, alguma coisa, sabe? Faz um exame de vez em quando. A saúde é o único bem que a gente tem. E sem saúde, meu filho, a gente não faz mais nada. A gente não se vira com mais nada. Tudo dá errado. Aí lasca tudo de uma vez. Então é isso, gente. Qualquer coisa, como eu falei no último vídeo, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês falem. Se vocês quiserem outros assuntos relacionados ao transtorno bipolar também, falem aqui. Eu tô adorando os comentários de vocês. Eu tô muito feliz que eu recebi muitos comentários falando que se identificaram com a minha história, que estão gostando de ver meus relatos, que se enxergam nos meus relatos, que sabem que não estão sozinhos porque estão vendo que eu tô expondo, falando da minha história. Então, assim, saber que contar a minha história serve pra alguma coisa e que não serve só pra eu sofrer sozinha, mas que alguém se identifica ou se sente acolhido, é o que relaxa um pouco o meu coração. Então, deixem nos comentários aí, falem a opinião de vocês, contem as suas histórias, que eu sempre leio com muito carinho. E é isso, até o próximo vídeo.